Olá, olá, consegue me escutar? Tem gente entrando aí já? Oi, mamãe linda! Olá, todo mundo seja bem-vindo! Olha isso que eu gosto de pontualidade, hein? Minhas convidadas já estão aqui. Vamos pedir já para participar. Achar a doutora Kênia. Ai, 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 ai. Tudo bem, gente? Boa noite, todo mundo. Oi, tudo Olá! bom? Olá, deixa eu achar aqui. Eita, não sei o que aconteceu, mas aqui para mim você não tem mais. Ah, tá, pera aqui. Deixa eu já avisando, Kenny, me solicita para entrar, porque eu não estou conseguindo. Isso, acho que ela já se pediu aqui. Só as tecnologias, né, Márcia? Já estou arrumando aqui. Mas, ó, deu tudo certo. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Deixa eu arrumar aqui direitinho. Vocês me falam se está certinho. Tá certinho. Isso. Deixa eu Consigo te ver, colocar. consigo te ver muito bem. Vocês conseguem me ver e me escutar? Sim. Sim. Ótimo. Pessoal, boa noite, essas mulheres lindas. Que honra tê-las aqui nessa live para falar de um assunto tão importante. Sejam muito bem-vindas, estou muito honrada com a presença de vocês. Tá ok? Obrigada. Boa noite, Flávia. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, doutora Kênia. Tudo bem? Prazer em ter você aqui também. É um prazer, Flavinha, estar aqui com você mais uma vez, viu? Keila, a sua voz está um pouquinho baixa. Tenta aumentar, talvez seja o volume do celular. Não sei se para todo mundo foi assim, mas para mim ficou um pouquinho mais baixo. Bom, E pessoal, agora? Tá melhor? ótimo. Tá excelente, ótimo. Eu não quero perder tempo de forma alguma, porque quero tirar aqui, né, o máximo de informações desses dois especialistas que eu admiro muito. Então, eu já vou começar desejando uma boa noite para todos que entram, sejam todos muito bem-vindos, e vou apresentar vocês, tá bom? Vamos lá. A doutora Kênia, eu sou suspeita porque foi minha professora, né? Já participou de live, de live comigo e eu só elogio muito. Então, ela é ginecologista e obstetra, é pós-graduada em psiquiatria e em procedimentos estéticos, cuida da autoestima e da saúde física e mental das mulheres. É completa, né? Ô, gente. E foi você, eu não coloquei isso. E a doutora Márcia Cavalcante, advogada, especialista em direito médico, professora, palestrante, vice-presidente da Comissão Nacional de Saúde da Associação Brasileira de Advogados, minha chefe, faz parte da Comissão de Saúde da OAB do Distrito Federal. E para as pessoas que estão entrando, por conhecerem as duas, eu sou a doutora Flávia Turcovas, que sou médica da família, e o intuito aqui é sempre trazer informação. Então, eu chamo essas mulheres sempre espetaculares, pessoal detentor de muito conhecimento, para estar esclarecendo. Sejam bem-vindas. E vamos conversar? Vamos. Vamos lá! Então, vamos lá. Bom, pessoal, todo mundo, né, já. Acho que não todo mundo, na verdade, mas o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente na população feminina no Brasil e no mundo. Isso a gente só excetua os cânceres de pele do tipo não melanoma, mas dentre esses, na população feminina, é o câncer de mama, só por ser. Trazer esse dado, acho que a gente já traz a magnitude do problema que a gente vive, né? E a suma importância que é discutir sempre a respeito desse assunto. Então, uma em cada 12 mulheres desenvolverá câncer de mama ao longo de sua vida. Entrando aí nessa questão então, do que é o câncer de mama, fala pra gente, doutora Kênia, o câncer de mama, o que causa? Existe alguma medida protetora ou algo que agrave o surgimento do câncer de mama? Então, o câncer de mama é uma doença multifatorial, né? As pessoas sempre pensam, Flavinha, que está sempre ligada à genética, né? Eu ouço muitas pacientes falarem assim, não, eu não tenho nenhum caso na minha família, né? Mas, na verdade, eu gosto sempre de esclarecer que os casos
ligados à hereditariedade, eles somam entre 5% e 10% só. Os outros casos, realmente, é a mesma história do câncer de sempre, né? Uma mutação de uma célula que continua se multiplicando, né? Mandando informação para as outras células se multiplicarem, que vão estar associados aos fatores ambientais. Então, podemos evitar um câncer de mama ou qualquer câncer? Mesma coisa, né? Se for um fator hereditário, aí tem aquelas coisas que a gente já ficou sabendo, né? Da Angelina Jolie, né? Se você tiver realmente um fator genético, você pode tentar fazer uma cirurgia profilática e tal. Mas como são casos mais raros, a gente vai se atentar aos casos mesmo ambientais. Então, tendo uma boa alimentação, fazendo atividade física, não fumando, né? Evitando mesmo o sedentarismo, o alcoolismo e o uso prolongado de hormônios, principalmente na pós-menopausa. Então, com esse tipo de atitude, ou seja, uma vida saudável, é que a gente vai tentar evitar o câncer de mama e qualquer outro câncer. Nossa, excelente. Então, assim, deixar isso bastante claro para as pessoas que a gente pode, de fato, né, doutora Kênia, prevenir. E o estilo de vida, eu acho que é a grande calcanhar de Aquiles aí, né, das pessoas. Porque todo mundo sabe como é desafiador ter esse estilo de vida, né, comer verduras, comer frutas. Então, coisas assim, praticar atividade física regular, né, com uma certa regularidade. E quando a maioria das pessoas, quando detecta, já foi tarde, né? Então a gente tem essas questões que podem nos ajudar, a gente tem que confiar, gente, e vamos assumir um estilo de vida melhor, né? Para estar prevenindo Isso o mesmo, câncer. Flávia. E assim, eu sempre ressalto o seguinte: o Outubro Rosa está aí para chamar a atenção, né, de que a gente tenta evitar. Eu tinha um estilo de vida saudável, você me conhece, mas às vezes não é possível, né? Então, o que o Outubro Rosa vem chamar a atenção, além das maneiras, né, que a gente deve levar uma vida saudável para tentar evitar um câncer de mama, quando isso não for possível, é da gente tentar o diagnóstico precoce, que a gente vai falar mais na frente, né? Então, tenta evitar, mas se não der, a gente vai tentar ter cura ainda, né? E a cura vem junto com o diagnóstico precoce. E isso é bem interessante você ter ressaltado também, porque tem muitas pessoas que falam assim, mas tem pessoas que seguem um estilo de vida saudável e mesmo assim tem câncer. Então usam dessa justificativa para ter uma vida não saudável, né? E depois é até interessante falar que até para o próprio procedimento, para o próprio tratamento e cura, o estilo de vida saudável corrobora, né? Com melhor prognóstico e melhor Você foi uma desfecho. boa aluna, aprendeu. Doutora Márcia, ela foi uma boa aluna. Ai, ótimo. Bom, doutora Márcia, fala pra gente. Não, desculpa. Se não der para evitar o câncer, além de que ele vai com certeza te ajudar no tratamento e no prognóstico dessa doença. Então, nunca, né? É igual quem fala assim, eu fumo porque quem não fuma tá morrendo de câncer. Não é assim que a gente pensa, né? Então, assim, são casos mais raros. O que a gente trabalha com é estatística. A estatística vem mostrar que os casos são mais comuns em pacientes obesas, tabagistas, alcoolistas, né? Estressadas. Então, a gente tem que evitar mesmo, tem que tentar uma vida mais saudável. Ótimo. E doutora Márcia, fala pra gente, a pessoa com câncer de mama, ela possui algum direito especial? Olha, primeiro eu gostaria de dizer a minha honra de estar ao lado de duas médicas. Hoje é o Dia do Médico. Parabéns à doutora Flávia, parabéns à doutora Kênia. Obrigada. Nós estamos aí no mês Outubro Rosa, que é um mês de prevenção, conscientização às mulheres com câncer de mama. E eu estou aqui ao lado dessas grandes mulheres, então para mim é uma felicidade imensa. Muito obrigada. Então, em relação aos direitos, os portadores de câncer de mama, as pessoas diagnosticadas com câncer de mama têm uma série de direitos. E eu vou sempre mencionar aqui o nome mulher, porque nós estamos aí no mês Outubro Rosa. Então, as mulheres têm uma série de direitos. O primeiro, eu vou falar do princípio. Se nós tivermos em mente esse princípio, vai facilitar
o entendimento quanto aos direitos das mulheres. Então, no momento em que a mulher é diagnosticada com câncer, ela tem o direito a ter um tratamento digno. Então, nós temos aí um direito constitucional, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, considerando esse princípio da dignidade da pessoa humana, considerando que essa mulher tem direito a todo um tratamento digno, aí facilita a busca desses direitos. Então, o primeiro direito que a mulher, que nós podemos considerar aí, é o direito ao tratamento. Então, a mulher foi diagnosticada com câncer, então ela tem direito a um tratamento completo, desde o diagnóstico até finalmente ela terminar todo esse tratamento que dura aí durante muitos anos. Eu não sei se eu já começo a falar já sobre os direitos especificamente agora, ou a gente espera mais um pouquinho. Vamos tentar aguardar mais um pouquinho. Então, a gente viu que, de fato, existe algum direito, né? E à medida que eu for fazendo as perguntas, vamos tentar encaixar esses direitos na contextualização da pergunta. Então, doutora Keila, quando a mulher deve realizar esse rastreio? Sim, o rastreamento, né? O rastreamento, eu gosto sempre de frisar, ele é feito para mulheres que não têm sintomas, né? Porque a gente vai ter o caso das mulheres que apresentam algum sintoma na mama, os sinais, então a gente tem que ficar atento. O rastreio é feito para todas as mulheres acima de 40 anos. Então, qualquer mulher acima de 40 anos deve fazer a mamografia. E que fique claro, Flávia, que a mamografia é um exame que vai detectar o câncer de mama, pode detectar, né? Antes de aparecer o nódulo. Então, as pacientes falam assim, não vou fazer não tenho nada na mama, não. A maneira mais fácil de detectar precocemente o câncer de mama é antes dele ser perceptível. Outra coisa, ultrassom não substitui, porque o ultrassom só vai ver lesão já instalada. Então, naquele tecido ali, onde as células estão se multiplicando e vai se formar um tumor, aquilo faz uma alteração no tecido que pode ser visível na mamografia e ali vai ser realizado um procedimento, né, de detecção daquelas células atípicas e o procedimento com isso vai levar ao tratamento muito precoce com a chance de cura de quase 100%. Então, a mamografia deve ser realizada a partir dos 40, anualmente, e antes disso, em pacientes que tenham história familiar, mãe, irmã ou pai, né, de câncer de mama. Nesses casos, o rastreio vai ser feito mais cedo ainda. Nos casos gerais, acima de 40 anos. Excelente. Então, assim, sempre lembrar de individualizar, né? Cada caso será um caso. O importante é sempre a mulher frequentar o ginecologista para que esse ginecologista pegue a sua história e defina. Inclusive, aqui a gente tem até uma certa divergência entre o Ministério da Saúde e a Sociedade de Mastologia, né? De ginecologia e de radiologia. Que na nossa, eu que trabalho no SUS, o nosso é preconizado acima dos 50 anos, né? Se tem alguma história familiar, de 45. Então, a gente vê essa divergência e por isso que é importante, né? A mulher chegar e contar a sua história para o médico de fato definir. E você também falou algo muito importante, Kenny, que é se te aparecer qualquer anormalidade da mama, a gente não aguarde. Né? A gente vê tantas pessoas, tantos pacientes que têm vergonha de ir ao médico para mostrar a mama. Imagina aí a gente falando de Outubro Rosa e também tem o câncer de colo de útero, né? Essa a situação de timidez ela é mais presente ainda. Mas eu já tive histórias de senhoras mais idosas que chegaram com o seio já assim, com aquela alteração de pele, casca de laranja, né? Já via que estava deformado e não comparecia porque tinha vergonha da situação. Isso não pode acontecer numa situação tão extrema dessa. Vários casos, Flavinha. Inclusive, assim, quando essa mama já está num processo avançado, ela pode começar a cheirar mal, né? Porque sai uma secreção. E aí que elas têm vergonha mesmo, não falam nem para o esposo, né? Então, eu sempre falo com as pacientes que o mais importante é ela conhecer a sua mama. Conheça a sua mama antes dela ter alguma alteração. Se você conhece seu corpo, a partir do momento que você apresentar qualquer pequena alteração, você vai perceber, mesmo que você não saiba o que é.
né? Então, nesse caso, o que é que você tem que fazer? Procurar o médico mais próximo, o ginecologista, ou mesmo o médico de família, que vai analisar e ele vai saber pelo menos a situação para encaminhar, né? Então, conheça a sua mama e ao sinal, né, de qualquer alteração, nódulo, secreção, né, pelo mamilo, espontânea ou sanguinolenta quando aperta, ou retração de mamilo, ou alteração na pele, né, a vermelhidão ou aquela De carocinhos, né? Na axila. filas, exatamente. Tudo isso é razão, lógico, não precisa desesperar, né? Então, assim, uma simples feridinha pode ser um câncer? Pode, mas pode também ser uma simples feridinha, né? Então, o ideal é mesmo procurar conhecer seu corpo e, na dúvida, procurar um profissional especializado para poder falar. Que seja a enfermeira do postinho, que seja o médico, mas procure alguém que possa esclarecer e levar alguém que possa ajudar essa pessoa. Doutora Kênia. Ah. Sim, fique à vontade. Doutora Kênia, Oi. Em que momento a paciente pode fazer o Oncotype? O Oncotype? Não, aquele exame, né? Não, na verdade, o que é o Oncotype e em que momento ela pode fazer? O Oncotype é um exame genético, né? Essa paciente vai fazer a partir do momento que o oncologista dela solicitar, né? Não é uma coisa que se faz com muita frequência, né? É um exame caro que não tem cobertura pelos planos de saúde e pelo SUS, né? Então, é um exame que a gente vai realmente solicitar. Por exemplo, no meu caso, que tive um câncer de mama, eu ainda não fiz, né? Mas pretendo fazer por causa da minha filha, das minhas irmãs, né? Tô adiando aí, mas vou fazer sim, tá? Mas então, assim, isso é um procedimento posterior. No caso, ele não vai influenciar para o tratamento, para o prognóstico da paciente, e sim dos familiares, né? Então, isso é mais para frente mesmo. Por que eu fiz essa pergunta? Por que eu fiz essa pergunta? Porque alguns pacientes, alguns clientes chegam ao consultório, ao escritório, chegam ao escritório com o pedido do Oncotype. Então, o que significa isso? A importância de um relatório médico. Então, se o médico apresenta um relatório detalhado do diagnóstico da paciente e da necessidade do Oncotype, da importância do Oncotype para o tratamento da paciente, então um advogado especialista, um profissional da área, poderá pleitear judicialmente e conseguir esse exame. Então, as decisões, elas têm sido, o percentual de êxito é muito alto diante de um relatório médico. Então, eu fiz esse questionamento exatamente para demonstrar que algumas mulheres, alguns médicos solicitam sim, as mulheres que estão nos assistindo agora, se elas tiverem se o médico fez essa solicitação, se elas precisarem desse exame, como bem a doutora Kênia mencionou, é um exame extremamente caro, mas elas têm essa proteção. É possível fazer esse exame? Inclusive, se a doutora Kênia precisar fazer esse exame, tiver um relatório, ela pode fazer, sem nenhum problema. E o plano de saúde, doutora Kênia, é obrigado a cobrir. Né? É obrigado. Embora não possa... Eu tive vários problemas com o plano de saúde quando eu fiz meu tratamento, né? E, assim, é um momento que a gente está tão sensibilizado que realmente você só pensa em pagar tudo. Você tira de onde não tem, né, para você pagar e ficar livre daquilo, porque é tanta burocracia, né? E assim, eu acho muito interessante a senhora estar aqui esclarecendo, porque as pessoas precisam mesmo saber dos seus direitos, né? Porque o Oncotype é importante, inclusive, por exemplo, para uma mulher proteger seus ovários, porque se ela tiver realmente alguma alteração genética, ela vai ter que avaliar a função desses ovários e, quem sabe, até fazer uma cirurgia profilática. É muito importante, né? É como a gente está falando assim de Outubro Rosa nessa parte primária inicial,
Então, eu não citei, mas a senhora está certa. Precisa mesmo, né, as mulheres saberem seus direitos. E realmente é tudo muito, eu fico impressionada da burocracia num momento de tanta sensibilidade, né? Que eu penso assim que que tinha conhecimento, que conhecia as pessoas, que tinha um pouco mais de facilidade, passei por momentos difíceis. Se não fosse meu marido junto para correr atrás, eu teria levado vários prejuízos. Tudo eu Olha, corri atrás e recebi tudo, mas eu saí pagando tudo porque você só quer ficar livre daquela coisa, né? Daquele tempo que você pensa assim que o tempo é importante e aí você não quer esperar, né? Então você acaba abrindo mão de um dinheiro que às vezes você nem tem, mas depois não, é você consegue verdade. receber de volta. Eu posso falar mais um pouquinho, doutora Clara? Claro, fique à vontade. Olha que interessante. Eu também sou uma paciente oncológica e eu recebi o diagnóstico em 2017. E eu lembro que, à época, a médica solicitou o Oncotype e eu fiquei. Foi a mesma situação aconteceu com a doutora Kênia. Então, quando nós somos diagnosticadas com câncer, é como se a gente ficasse em estado de choque. A gente fica praticamente imobilizada e nós precisamos de alguém que esteja conosco, o marido, o namorado, o companheiro, o irmão, o filho. Nós precisamos dessa pessoa até para tomar eu não digo tomar decisões, para que possa nos dar um suporte até no momento jurídico que possa precisar. Então, na época que eu fui diagnosticada, a médica solicitou e eu estava com a minha cabeça também tão... Eu também só queria pagar, resolver, começar o tratamento e também não tomei as providências cabíveis na época. Então, posteriormente, quando eu restabeleci, já estava em condições e que chegaram as pacientes, as clientes ao meu escritório, aí sim eu falei assim, olha, é possível, você tem um relatório, por isso a importância de um relatório, porque cada mulher tem uma necessidade. Foi como bem a doutora Kênia mencionou. Em alguns casos não há necessidade, em outros sim. Então, Sim. quando há necessidade, quando há necessidade de que a médica detalha a importância e os benefícios para aquela paciente, então aí sim, talvez a paciente não tenha condições, mas essa pessoa que estiver ao lado dando suporte para essa paciente possa procurar um profissional especialista e conseguir, por meio judicial, caso haja uma negativa do plano de saúde, para que ela possa ter esse exame, a garantia desse exame. Excelente ficarmos, né, sabendo dessa questão. E até vamos agora falar, então, Márcia, sobre obter os exames, obter o atendimento, porque vocês estão falando assim, eu só penso em pagar. E nós temos uma grande, né, parcela da sociedade das mulheres que não tem essa condição de pagar, então, elas vão para o SUS. Exatamente. Até temos pessoas que têm condições e que também vão para o SUS devido à qualidade do atendimento de determinados locais também. Então, essa paciente que ela foi para o SUS e ela, além de não ter condições, ela prova que não tem condições de fazer o tratamento, que querendo ou não também é um tratamento caro, né? Até para quem tem uma vida socioeconômica um pouco melhor, mas é um tratamento muito caro. Mas essa paciente, ela está lá no SUS e ela também não tem condições de se manter, tipo, a alimentação, o translado, porque esses tratamentos são feitos em centros maiores. Então, se a pessoa vive em uma cidade menor, ela tem que ir para lá e precisa se hospedar e se alimentar. Existe algum recurso que o paciente pode, de fato, recorrer para ter essa garantia desse dinheiro para arcar com essas despesas? Se essa paciente mora, por exemplo, em uma cidade pequena, não tem um tratamento nessa localidade, mas se tem um tratamento acima de, por exemplo, 50 quilômetros, então sim, ela tem um direito sim de requerer esse benefício, é um benefício até para que ela tenha esse tratamento fora da localidade em que ela se encontra, inclusive com toda a estrutura desse tratamento, mas é importante também que ela possa fazer um requerimento administrativo. Então, se ela não obtiver um resultado favorável por meio desse requerimento administrativo, ou se por meio desse requerimento administrativo estiver demorando muito, nós temos vários advogados públicos que podem auxiliar essa paciente. Então, nós temos aí os advogados que podem ser contratados ali
caso a paciente não possa contratar um advogado, nós temos a Defensoria Pública. Inclusive, após a live, nós temos uma cartilha, que foi uma cartilha elaborada pela comissão, e que nós podemos disponibilizar, inclusive, com telefones, para essa paciente. Olha, eu preciso desse tratamento, eu preciso de um advogado, de um defensor público, eu preciso de um auxílio, quem eu vou procurar? Então, tem um passo a passo, inclusive com todos os direitos, para que ela possa procurar. Então, o importante, todo o tratamento, seja através desse transporte, seja através dessa hospedagem, seja através do protocolo, é importante sempre requerer administrativamente. Ela tem que pleitear tudo isso administrativamente. E uma outra questão super importante é a pasta da paciente. Eu chamo pasta por quê? Porque ela exatamente começou, foi diagnosticada, ela tem que literalmente pegar uma pasta e essa pasta ela vai colocar ali todos os exames, relatórios, todas as vezes que ela for a uma médica, ela tem que solicitar, ela deve solicitar um relatório médico, porque é por meio desses relatórios que ela vai poder pleitear todos os direitos dela, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. E esse relatório tem que acompanhar a paciente durante todo o tratamento. Então, foi como eu disse inicialmente, a paciente ela tem uma proteção. Ela tem uma proteção que eu posso dizer que é uma proteção constitucional que começa lá na nossa Constituição por meio do princípio da dignidade da pessoa humana. E nós temos uma série de leis infraconstitucionais, são aquelas leis que estão abaixo da Constituição, que dão uma série de direitos para essas mulheres. Então, não basta nós termos aí uma série de leis e que as pacientes não usufruem dessas leis, elas não usufruem desses direitos. Então, é importante também as pacientes entrarem em grupos de mulheres que estejam na mesma situação. A própria médica mesmo, as médicas ajudam demais, as médicas ensinam caminhos, trilhas que elas possam percorrer. O caminho é difícil? Eu estou falando aqui, mas às vezes pode não ser tão fácil. Eu já deparei com pacientes que elas foram diagnosticadas e elas não estavam, elas precisavam de um tratamento urgente, elas não conseguiam esse tratamento no Sistema Único de Saúde. O que é que elas iriam fazer? Mas a defensoria, não consegui pela defensoria, estava difícil. É possível, sim, insista na defensoria, procure um advogado, é possível entrar com uma medida judicial, uma medida liminar. Os juízes são muito sensíveis a essa situação. Então, as liminares, elas saem muito rapidamente. E depois da liminar é uma luta também, porque os advogados precisam ir atrás para a implementação, para a execução dessa liminar. Então, é possível sim esse tratamento, fora do domicílio. A legislação é certinha, eu posso enviar nessa cartilha, porque se eu ficar falando de número de leis, vai ficar um pouquinho chato. Mas eu envio para você, e quem enviar um direct aí para a doutora Flávia, eu vou enviar para ela organiza aí com vocês. Ótimo. E nós, médicos, nós não entendemos muito, não é, doutora Kelly? Essa vida mesmo que chega essa linguagem, esse juridiquês de vocês. Tá. Vamos falar agora um pouquinho sobre o tratamento. Então, realmente, minto. Espera um pouquinho, porque teve uma pergunta aqui que foi da Fabiola, doutora Kenner, que ela perguntou o seguinte: a paciente que tem silicone, ela precisa de algum tipo de cuidado maior? O rastreio é diferente? Não, é o mesmo rastreio, né? Hoje a medicina evoluiu mais um pouquinho, né? E a mamografia já conseguiu fazer uma incidência em que a gente tira ali o silicone do tecido ali, dá para visualizar direitinho o tecido mamário, tudo certinho. Eu geralmente complemento com ultrassonografia mamária, né? Quando a paciente tem silicone, porque elas ficam incomodadas, mas assim, não tem risco de fazer mamografia com silicone. O rastreamento é o mesmo, tá? E se tiver alguma dúvida, a gente pede a ressonância magnética, mas são casos raros, geralmente a gente consegue esclarecer tudo com a mamografia mesmo, com a incidência específica, né, para quem tem silicone, e com a ultrassonografia se necessário. E as mulheres reclamam dessa mamografia, né? Dolorosa. Verdade. Tá. Doutora Kenny, então explique para a gente quais as possibilidades de tratamento para o câncer de mama. Não, Flávia, o tratamento ele vai depender em que estágio que você encontrou a doença, né? Então é isso que a gente tem sempre pedido, né, para paciente
ter o diagnóstico precoce, porque nesses casos ela vai ser diagnosticada em tempo útil para ela conseguir a cura da doença, né? Então, a gente divide praticamente os tratamentos em cirúrgico, quimioterápico, radioterápico e o pós, né? Que é a hormonioterapia ou os outros medicamentos para outros tipos de câncer, como HER2 positivo. Então, assim, dependendo do grau, essa paciente vai fazer inicialmente a cirurgia, né? Que pode ser, se for pequenininho, só o nódulo, né? Tirar só o quadrante ali daquela mama, que é um tratamento que a gente chama de conservador, ou ela pode retirar a mama toda. Em alguns casos, quando o risco de recidiva é maior, pode ser feita a retirada das duas mamas, que é a mastectomia bilateral. Foi o meu caso. Eu tirei as duas mamas e, nesse caso, né, doutora Márcia, a gente tem direito à reconstituição mamária com a prótese de silicone, tá? Porque, assim, na época que eu fazia faculdade, era uma coisa horrível. As mulheres acabavam com a vida delas, a autoestima, né? Porque essa mama é totalmente deformada ali, tirava todos os linfonodos, né? Então, hoje, a autoestima faz parte da vida da mulher e ela tem direito à reconstituição dessa mama. Então, seria o cirúrgico, depois o quimioterápico, né? Que dependendo do grau, se ela precisar de um complemento da cirurgia, ela vai fazer a quimioterapia e depois a radioterapia, principalmente em tratamentos conservadores, né? Em casos que você retira a mama toda, no meu caso, eu não precisei, porque eu tirei as duas mamas, não tinha nada de tecido mamário, não precisou da radioterapia. Mas em muitos casos precisa também. E se o câncer for hormônio receptor hormonal, né? No caso, aí você vai fazer o uso do medicamento para inibir a ação dos hormônios, que é a fase que a gente está agora, que fica no acompanhamento, né? E aí você vai usar essa delícia, né? Que são os inibidores lá. Calma, o ventilador está aqui. Pois é. Pra gente eu costumo dizer assim, gente, eu amo meu tamoxifeno porque é ele que vai impedir de eu ter a doença novamente. Então eu olho para ele com o maior amor, né? Sinto calor, tô aqui com meu ventiladorzinho aqui do lado. Não me importo, porque quanto mais calor eu sinto, mais eu tenho certeza que esse câncer não volta. Tá bom? Então, é mais ou menos resumidinho, Flavinha, mas né, isso definido de acordo com o grau de estágio, né? No estágio que essa doença foi diagnosticada. Excelente. Então, vou aproveitar essa pergunta e voltar para a doutora Márcia. A pessoa, ela tem mesmo esse direito de ter a sua reconstituição da mama? Tem sim. Eu vou fazer uma perguntinha para a doutora Kênia. Antes de responder, doutora Kênia, assim, também foram retiradas as duas mamas, né? E foi colocado um silicone aqui que eu fiquei meio que turbinada. Você também ficou turbinada? Não, desde o início, como eu já tinha uma mama pequena, né, e ia tirar muito tecido, e eu tirei a auréola da mama com tumor, né, o cirurgião plástico já tinha me falado que eu não ia conseguir colocar uma mama grande, mas eu não me importei. Na verdade, eu coloquei 300 ml, mas como não tinha tecido nenhum, e eu sempre fui muito magrinha, então ficou pequenininho, né, mas assim, são 300 ml. As pessoas olham para mim e dizem, 300? Assim, mas é porque 300 sem tecido, né? Ficou tranquilo, não ficou turbinadona, não ficou legal, eu gostei. Ficou linda. Doutora Kênia, olha só, na época eu estava com 49 quilos, aí os meus seios eram muito pequenininhos, eu também pedi um bem pequenininho, mas a minha médica, eu acho que ela quis me deixar assim... Com 425, assim, foi difícil, né? Eu me acostumar. Eu realmente queria o menor, mas eu sou grata à minha médica, as decisões que foram tomadas. E eu estou levando um pouquinho da descontração, eu estou brincando aqui um pouquinho, né? Para a gente deixar o assunto mais leve. Mas eu quero dizer com tudo isso aqui, não importa o tipo de silicone, o tamanho, nós temos o direito a ter esse silicone. Então, no dia que as minhas mamas foram retiradas, no mesmo dia foi feita a reconstrução mamária. Então, a paciente ela não precisa se preocupar
se ela não vai ter essa reconstrução imediata. Ela só não irá ter a reconstrução imediata se não for indicado para o caso dela. Mas se a médica prescrever e for indicado para o caso dela, ela tem esse direito. E se for negado? Então, aí sim, ela já pode ter aquela pessoa que estará ao lado dela para tomar as providências, porque ela não pode ter esse direito negado. Então, o tratamento, como a doutora Kênia bem mencionou, nós temos aí um protocolo, depende muito do tipo de diagnóstico, do tipo de câncer. Então, alguns tratamentos são extremamente caros. Algumas mulheres irão precisar retirar toda a mama, outras não, algumas só o quadrante. Então, nessa primeira fase da cirurgia, a paciente tenha a integralidade, o direito integral a esse tratamento. O próximo tratamento pode ser que seja, se ela receber o protocolo da quimioterapia, nós temos aí tratamentos extremamente caros, nós temos medicamentos off-label. Há uma dificuldade maior de nós... o off-label, eu não vou falar, vai demorar um pouquinho agora para explicar o que é off-label. Enfim, resumindo aí, é possível conseguir esse tratamento se tiver a prescrição da médica. Relatório detalhado, informando a importância e as consequências caso ela não consiga aquele tratamento. Radioterápico também, o pós, a quimioterapia oral. Então, o tratamento completo esta paciente tem direito. Ela fez, geralmente quando nós fazemos essa reconstrução mamária, nós temos que fazer mais de uma cirurgia. Então temos que fazer a cirurgia da harmonização. No meu caso também foi retirado tudo, né? Todo tudo. Então eu precisei fazer outras cirurgias. Então nós temos esse direito também. Tá? Então, as meninas não precisam ficar preocupadas, a preocupação delas é com o quê? Organizar a pasta, sempre pedir um relatório médico e ter uma proteção aí com profissionais, seja um advogado público, seja um advogado privado, sempre estar atenta, porque diante de uma negativa, ela tem que acionar esses profissionais. Até aqui, Márcia, a gente teve uma pergunta da Sandra Cerqueira, que ela fala que precisa fazer a reconstrução e não tem médico que faça pelo plano de saúde dela. Ele faz a consulta, mas não faz a cirurgia. Mas é possível fazer. No meu caso, eu posso falar do meu caso? Claro, sim, sim. Olha, no meu caso, as duas médicas, elas não atendiam pelo plano de saúde. Então, elas só atendiam pelo SUS. A doutora Josiane até brincou, Márcia, se for o caso, ela usou esse termo, eu te enfio lá na fila, mas a gente vai tirar esse câncer, a gente vai dar um jeito. Então, é uma questão de ela conversar com os médicos mesmo, os médicos, eles podem fazer esse cadastro. Então, o hospital, o que vai acontecer? O plano de saúde irá disponibilizar de toda a estrutura, hospital, anestesista, silicone, a médica vai especificar qual é o silicone, ela pode dar uma ou duas opções, se não tiver aquele tipo de silicone, pode ser que o plano de saúde tenha um outro silicone que pode ser diferenciado, mas pode ser tão bom quanto, o meu foi todo disponibilizado pelo plano de saúde. Então, eu consegui toda a estrutura do plano de saúde e a minha médica, ela não iria atender, ela só iria atender particular. Então, nós fizemos ali uma força-tarefa, elas me ajudaram muito. Então, a cirurgia plástica, ela fez até o cadastro só para fazer o meu atendimento, porque ela não atendia no particular. E eu tive a honra também que a minha médica, cirurgia plástica, a doutora Josiane, que fez a minha cirurgia, a mastologista, ela não cobrou, no meu caso especificamente, ela não cobrou os honorários. Então, ela fez tudo na rede particular. O que pode fazer? Pode fazer esse acordo também com os médicos. Conversa com o médico, se oferecendo toda essa estrutura, se ele poderia fazer esse credenciamento. Né? Então, ela poderia verificar essa questão com os médicos dela. E se não for possível fazer... mas o plano de saúde... Flávia, só deixando claro, o plano de saúde tem médicos, tem um cirurgião plástico, tem toda uma estrutura. Agora, por uma questão de confiança, talvez ela esteja querendo fazer com a médica dela. Então, a médica, ela tem como organizar para montar uma estrutura para paciente, mas depende da disponibilidade, enfim, tudo aí ela vai negociar com a médica dela. Tá certo, muito obrigada. Márcia, eu quero fazer uma outra pergunta que é muito recorrente, assim, que eu vejo.
A gente, o paciente, eu tenho essa experiência no SUS, né? Então eu até peço à doutora que, nesse caso, ela tenha experiências semelhantes no privado, trabalhou já nos dois, né? No privado e no SUS, que o paciente chega lá já com diagnóstico de câncer, tudo realizado com biópsia, e a gente tem que inserir o paciente na regulação. E essa regulação, ela pode demorar, aí, dependendo do caso, de 30 a 60 dias, e olha que se não mais, né? E vários pacientes, então, eles procuram entrar na justiça para tentar acelerar esse processo, para obter tanto o atendimento com o oncologista, com o cirurgião oncológico, a radioterapia, quimioterapia, etc. Comenta para a gente, por favor, a respeito dessa situação. Eu nem sei se a Kênia também no próprio privado vê se demora, porque eu acho que é mais acelerado, né? As coisas transcorrem uma velocidade um pouco diferente. Pelo plano de saúde é bem tranquilo. Mas eu tenho esse problema lá na Clínica da Mulher, né? Com o SUS. A gente tem também. É bem complicado. E o que a mulher pode fazer? De um lado nós temos aí a legislação, do outro lado nós temos o sistema, nós temos uma fila, e nós temos aí que tentar conciliar tudo isso. E no meio o relógio, né? Do tempo. E às vezes nós temos aí essa legislação e o sistema não tem estrutura para implementar o que consta na legislação. É o que acontece. Eu tive uma mesa redonda com alguns médicos e eles falaram que adianta uma lei com uma proteção se lá no sistema nós não temos estrutura para implementar essa lei. O que nós vamos fazer? Então, os médicos estavam, de certa forma, indignados, porque eles têm toda a boa vontade, eles querem fazer. Muitas vezes, eles compram alguns materiais até com recursos próprios. Isso acontece, sim, que eu sei de relatos de médicos que já falaram isso para mim, que eles compram. E nós temos aí, né, lei e implementação, o que faz? Então, é uma questão de política pública mesmo. Agora, vamos lá, o que está mais próximo a ser feito? É o judicial, né? Eu tento evitar ao máximo judicializar. Eu sou aquela advogada que eu tento esgotar a via administrativa, mas chega um ponto que não tem jeito. E mesmo judicializando, em muitas situações nós temos dificuldade pelo SUS. Então, é judicializar o paciente, se ele não tiver condições, ele pode procurar a defensoria pública. Os advogados são espetaculares, são excelentes. Temos diversos advogados voluntários lá que estão à disposição. Os juízes, eles são muito sensíveis à causa. Já tive a oportunidade de despachar com o juiz, informando a gravidade do caso. Agora, o médico, ele precisa, nesse relatório, tudo depende, Flávia, desse relatório. Se ele não informar qual é o protocolo necessário, se ele não colocar algumas palavras-chave, por exemplo, se ele não colocar que é urgente, que é indispensável, quais as consequências, não é possível. Há uma dificuldade em conseguir viabilizar aquilo lá. É difícil nós conseguirmos uma decisão rápida para aquela paciente. Então, o advogado que vai atender essa paciente, se ele deparar com o relatório, ele pode verificar, olha, esse relatório aqui nós precisamos de um complemento, a médica precisa detalhar por que essa urgência, quais as consequências para essa paciente se ela não conseguir esse medicamento em 1 mês, 2 meses, o que vai acontecer com o corpo dela e essas células, ela pode vir a óbito, se tiver essa probabilidade de vir a óbito, tem que colocar no relatório. Então, se tiver esse relatório detalhado e o advogado ali demonstrar toda a necessidade de um tratamento rápido, essa decisão ela sai muito rapidamente. Ela sai em questão de horas. Não é nem questão de dias. Em questão de horas, essa liminar. Conseguiu a liminar, aí já é um outro processo. Não pode deixar a liminar lá no judiciário. O advogado é como se ele tivesse que pegar essa liminar e ir atrás com esse familiar responsável, com esse paciente, até que essa paciente consiga os tratamentos. Então, nós temos aí uma rede de profissionais, nós temos diversas, todos devem agir de forma eficiente, rápida, para conseguir esse tratamento.
Então, é possível? É. Agora, o que que eu percebo na minha experiência? Muitas falhas aí no processo. Percebo muitas falhas no relatório. É culpa do médico? Não é culpa do médico. Ele, às vezes, precisa só de uma orientação. Perguntar, por que que eu preciso desse relatório detalhado? Colocar lá a importância. Às vezes eu falo, precisa do tratamento X, mas não fala da importância. Então, quem vai orientar esse médico? É o advogado. Então, assim, às vezes consegue se eliminar falha na execução. Então, são várias falhas que nós percebemos que faz com que essa paciente que está necessitando lá não tenha esse tratamento. Então, precisa de um trabalho de todos, precisa, para que essa paciente possa ter um tratamento rápido e consiga aí ter um resultado positivo. É uma equipe, né? Eu costumo dizer que tem que ser família, junto com o médico assistente, com o advogado, né? Geralmente, exatamente. A equipe clínica, né? A enfermagem, todo mundo pode ajudar um pouquinho. Eu costumo, Márcia, você falando aí, eu estava lembrando aqui, eu costumo colocar tanta coisa no relatório, naquele TSD, sabe, Flávia? Que eu já falo para a paciente assim, olha, eu estou exagerando. Senão ela pensa que ela está morrendo, né? Assim, olha, eu estou exagerando aqui para você conseguir mais rápido, viu? Não está tão rápido não, porque senão ela já sai de lá chorando quando elas vão ler, né? Então, assim, eu costumo florir muito mesmo e geralmente consegue realmente mais rápido, né? Desde que você coloque ali o risco, porque ninguém quer assumir o risco, né? Porque se você coloca naquele relatório, ela vai para uma Secretaria de Saúde e ela não consegue, a responsabilidade está na Secretaria de Saúde, né? Se o médico colocou lá, com linhas claras, que ela precisa ser encaminhada urgente, que precisa estar tudo certinho, né? Eu vejo aqui, a gente não consegue nada, Flávia, sem o resultado histopatológico. Sem o resultado histopatológico, a gente não consegue encaminhar para nada. Então, assim, a primeira mobilização é em fazer essa biópsia, em ter um diagnóstico histopatológico. A partir daí, aí é encaminhar palavras claras e realmente o que a Márcia está falando, que é deixar bem claro a necessidade, né? Mas esse paciente, quando já tem o... Assim, aqui em Brasília, não tem histopatológico nem sobe, né? Não tem nem como mandar, de fato, para ser avaliado pelo oncologista. Mas lá na própria triagem, né, do CISREG, eles têm, a oncologia tem o protocolo deles. Então, por exemplo, às vezes você pega um paciente, a gente vai falar de paciente com metástase. Metástase não é prioridade, não é vermelho. Isso, inclusive, foi uma novidade para mim recente, porque eles atualizam esses protocolos e a gente fica sabendo, assim, quando vivencia determinado caso. Então, não é. Então, aquela paciente chega, nossa, eu já estou com metástase óssea, né, por exemplo, que a paciente fica mais aflita ainda, porque aí o tempo é mais importante, ela não vai como prioridade vermelha, embora seja chamado, tem que ser chamado em 60 dias. Mas isso é angustiante, de fato. Porque a gente, às vezes, determina, Márcia, que é uma urgência, chega lá, quem realmente lida, o órgão regulador, para ele não é essa urgência que nós pensamos que seja. Isso é desumano. Isso é desumano, né? A assistência paliativa, que eles costumam dizer que não tem nada a se fazer mais. E o que a gente tem visto cada vez mais na medicina oncológica é que isso não é verdade, né? O paciente paliativo, ele tem vivido aí 8, 10 anos com qualidade de vida, desde que ele tem o tratamento adequado. Então, assim, eu sou super contra isso, né, Flávia? Mas, assim, não é com a gente, né? Realmente, eu entendo que tem que priorizar aquela pessoa que tem uma chance maior, né? Mas o sistema é realmente injusto, né? Com a paciente que está sofrendo com a metástase. A gente, depois que tem o câncer, a gente começa a viver esse pesadelo, né? Do medo da recidiva da doença, e se ela recidivar, ela já é uma metástase. Então, assim, eu acho super injusto e desumano, mas vamos ver, né? Pôr nas mãos de Deus aí que isso tem que mudar um pouquinho, né? Com certeza, mais profissionais, né? Para conseguir também dar suporte, porque a demanda ela é grande. Esse é o nosso entrave, né? A gente não tem profissional qualificado suficiente. Inclusive, existem
outras regulações que são feitas somente pelo oncologista. Então, se você vai enviar direto para a radioterapia, você não consegue, né? Para o cirurgião oncológico, você não consegue, tem que ser feito pelo oncologista. E o processo vai ficando cada vez mais prolongado nesse percurso aí. Bom, vamos mudar aqui um pouquinho o foco, a gente está conversando, o nosso tempo passa super rápido, mas, doutora Kênia, eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a autoestima da mulher, como fica a libido, e como você, desses depoimentos, como você levou, né, essa situação com a sua energia, com a sua positividade e realizando atividade física. Lembra-me quando nós nos encontramos, que você me falou, olha, eu estava ali morrendo com a quimioterapia, né? Mas pedalando, você ficava até, ela, foi muito engraçado, ela você ficava, estava verde já, mas vamos continuar para levar um astral, né? Uma energia melhor nessa situação que é tão delicada. Verdade, Flávia. Eu até assim faço muita palestra aqui nessa época, né? Porque as pessoas justamente admiram isso, né? Que eu passei, a maneira como eu passei. Então eu costumo dizer assim, o câncer ele é uma coisa muito injusta, né? Acontece com qualquer pessoa. Eu falo muito sobre isso porque as pessoas têm que entender, né? Que eu, médica, com conhecimento, com uma vida saudável, tive um câncer. Então, eu mostro com isso que pode acontecer com qualquer pessoa. O que vai mudar é o jeito que você recebe aquilo. Então, você tem um acidente, você tem um câncer, você tem uma doença grave, pode acontecer qualquer um. O que vai mudar, se você vai ser uma grande sofredora ou não, é o jeito que você vai receber aquilo. Então, as coisas ruins, elas vêm para você mostrar que você pode ser forte. E eu quis mostrar, eu quis botar para aflorar minha resiliência, né? E um meio que eu achei foi isso. Eu tive muito apoio do meu marido, da minha família, e eu resolvi não me entregar. Então, eu achei assim, né? Você tomava aquele monte de corticoide, ia engordar, ia ficar inchada, já estava sem cabelo, sem sobrancelha, sem cílios. Então, assim, eu corri atrás de tudo para eu não deixar minha autoestima cair. Então, eu comprei uma peruca linda, eu fiz, antes de começar de cair, eu fiz sobrancelha fio a fio, eu fiz delineado aqui, porque você fica sem cílios, né? Fica muito feio, fiz delineado para ficar legal. Aprendi maquiagem e não me deixei engordar e nem cair minha energia. E a única maneira que eu achei na época, que já tinha o Covid, né? Foi a bicicleta. Então eu não tinha, eu fazia academia, eu fazia outras coisas. Como eu não podia ir para academia, eu comprei uma bicicleta usada, porque eu estava sem trabalhar, né? Detalhe, não podia comprar essas bicicletas caríssimas. Liguei para uma amiga e ela conseguiu a bicicleta para mim e eu ia. Mesmo fazendo quimioterapia, eu ia 10 minutos, eu ia 20 minutos, até que eu fui condicionando. E hoje, Flávia, eu faço bicicleta de domingo a domingo. E a Márcia deve saber, né? O tamoxifeno joga a gente numa menopausa, que já te deixa um pouco desanimada, sem energia, baixa um pouco a libido, além do calor. E, sinceramente, a bicicleta não deixa minha energia cair. Eu não tenho, eu tenho uma energia, eu acordo 5h30 todo dia, pedalo, tomo banho, vou trabalhar, chego assim como se eu estivesse indo para uma festa, né? E assim, chego feliz lá na Clínica da Mulher, que é onde eu trabalho pelo SUS, todo mundo conhece, fala. Aí eles falam assim, Luz, na passarela aqui lá, na hora que eu tô chegando. Eu chego com o meu saltão, feliz mesmo. Porque eu acho até, inclusive, depois que você tem uma doença dessa, você começa a valorizar mais as coisas. Então, eu considero que hoje eu sou mais feliz que antes. Eu sou mais feliz que quando você me conheceu como professora lá da faculdade, porque tudo me faz feliz. Tudo me faz feliz. Então, acordar cedo e andar nessa bicicleta e chegar com essa energia, para mim, não tem preço, né? Então, assim, eu resolvo o problema da energia com a atividade física, né? O calor com os ventiladores. O cabelo, tô adorando, né? Meu cabelinho agora, não quero nem deixar crescer mais. Então, assim, parece que eu vou me adaptando àquilo que eu tenho e recebo aquilo com alegria. Ah, eu queria ter um cabelão lindo igual o seu? Queria, mas não vai dar. O que eu tenho agora é esse, então eu acho ele lindo. Faço luzes, né? E me cuido. E a libido realmente é um pouquinho, é o que a gente tem de mais difícilzinho para resolver, mas assim, eu acho que com muito amor, com muita compreensão que eu tenho e com autoestima,
Por isso eu falo, não tem testosterona, não tem hormônio, mas eu tenho autoestima, eu me amo e eu vejo que meu marido também me ama e isso me dá desejo. Para você ter uma ideia, eu comecei fazendo fisioterapia pélvica, né, para estimular ali a área genital, para não ter ressecamento. Mas eu fiz algumas e nem faço mais, porque assim, não tenho ressecamento. É lógico que eu não tenho uma frequência de atividade sexual como antes, que era muita, mas tá muito bom, né? E para os íntimos, não tenho nada a reclamar. Acho que tá muito legal, a gente continua namorando, viajando, se curtindo, se amando. Então, eu acho que a receita, Flávia, é essa. É se amar, se curtir, fazer o máximo para você se sentir bem e não deixar a peteca cair, sabe? Corre atrás, faz uma coisa, faz outra e continua se amando, que tudo dá certo no final, né, Márcia? E você, Márcia, quer complementar? Sim, sim. É isso aí, a doutora Kênia aí foi show nas palavras, é isso aí que nós devemos fazer. Eu posso dizer que eu ganhei 2 silicones, né? Eu ganhei na época, eu não estava podendo colocar, então hoje eu posso andar sem sutiã. Delícia! É maravilhoso, posso colocar qualquer vestido. Quero fazer agora a tatuagem, né? Que eu pretendo fazer agora este ano. Agora, em relação à libido também, nós temos aí essa pequena situação que a gente pode tentar resolver de outras formas também. Sobre a cirurgia, não, sobre a fisioterapia pélvica, doutora Kênia, ela ajuda? Eu achei que ajudou, né? Eu tenho uma grande amiga que a gente começou a fazer, ela fez estímulo, né, ali na musculatura da vagina, e a gente trabalhou aquela contração vaginal, e assim, tentou focar mesmo na sexualidade, e eu achei que ajudou sim, né? Eu estou nessa fase. A minha médica falou assim, doutora, o que eu faço? Aí eu falei assim, olha, eu falei assim, doutora, eu não sei se eu posso falar aqui. Eu acho Você está no consultório médico, quase. Se fosse só com mulheres, eu falaria um monte de coisa aqui, mas eu acho que tem meninos aí também, né? Tem meninos. Tem meninos. Eu acho que a atividade física, ela acaba estimulando um pouco também. Ajuda, né? E eu ouço muito, assim, acupuntura, ainda não experimentei, mas eu acho que pode dar uma ajuda também, né? E sobre a auréola, eu acho super importante. Eu fiz... Você fez reconstrução ou tatuagem? Eu fiz tatuagem. E depois você me ajuda indicando uma pessoa? Ficou perfeito. Menina, você me conhece. Eu fiz essa tatuagem 1 mês depois que eu coloquei a pronta. Não, eu estou assim, porque a gente tá parecendo boneca, né? Eu olho no espelho assim, eu fico parecendo boneca. Aí eu falei assim, não, eu tenho que fazer. Fica perfeito, mas então... fica perfeito. Todo mundo que eu mostro não acredita. Eu vou... que maravilha! Olha! Você mora em Brasília? Moro em Brasília, eu estou ansiosa para fazer. E também a fisioterapia pélvica, né? Na época eu falei assim com o namorado, eu falei assim, olha, a médica falou que tem que fazer uma fisioterapia pélvica. Ele falou, não, eu dou um jeito nessa fisioterapia, mas não é assim, né, doutora? Não, a fisioterapeuta... Você explica um pouquinho para os meninos, porque às vezes eles não têm conhecimento e acham que é um negócio assim, não, né? Explica um pouquinho para eles entenderem a importância dessa fisioterapia. Mas eu vou começar aí. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui antes. A live, ela tá caindo ainda com 1 hora ou não? Eu não me recordo mais. De 13 eu acho que vai um pouquinho mais, né? Porque qualquer coisa se cair é porque nós já estamos falando 1 minuto. Se cair, valeu.
É, aí, valeu, mas explique, porque eu acho que é fundamental, porque os homens, eles precisam saber dessas coisas, né? Inclusive, homens É. também têm câncer de mama, né? É importante. Mas explica para como funciona. Vou tentar ser rapidinha, porque se cair. Ela costuma colocar eletrodos, né, ali na região pélvica, dentro da vagina mesmo, com a camisinha ali, e ele faz estímulos, né, geralmente com vibratórios, né, vibratórios e com corrente mesmo elétrica. Aquilo ali faz porque a própria relação sexual, ela faz um aumento na dilatação dos vasos ali, né, Flávia? Na região pélvica ali. É uma vasodilatação ali da pélvica. Então, o aparelhinho, ele vai fazer este mesmo movimento. Então, aquilo ali vai estimulando e depois você vai fazendo em casa, né? Ela vai te ensinando os exercícios com os cones, para você estimular a musculatura, para ela estar sempre estimulando a circulação ali dos vasos sanguíneos. Com isso, é como se você estivesse sempre estimulando Alô? Caiu a sua voz. A sua voz caiu. Alô, alô? Ih! Márcia, você consegue falar, Márcia? Eu estou. Eu posso falar. Não, Olha, eu tô com medo. doutora? Deu algum problema. Mas eu tô com medo da live cair, inclusive. Você tá escutando a gente, Kênia? Faz assim, se estiver escutando a gente. Falou. A bateria começou a diminuir aqui, eu troquei. Tá. Tá. Continua então, vamos lá. Então você começa a fazer as sessões ali, geralmente 2 ou 3 por semana, e depois que você dá uma estimulada ali, melhora bastante a lubrificação, né? E melhora o estímulo sexual ali, nos nervos ali daquela região e nos vasos. E aí você depois continua fazendo os exercícios em casa. Você pode contar com a ajuda do parceiro, ou você pode fazer enquanto você está fazendo um exercício, alguma coisa, lendo um livro, é bem tranquilo. Assim, é complexo falar em poucas palavras, né? Tem que ser com a profissional mesmo, com a fisioterapeuta, mas assim, é bem, bem tranquilo e dá um resultado excelente, eu achei. Ai, que bom. Olha, então eu já vou fazer o meu agendamento, vou sair daqui com 2 missões. Fazer o agendamento para fazer minha tatuagem e também começar a minha fisioterapia. Eu vou passar para a Flávia para ela te passar. As meninas Humanas Micro. Ela também teve câncer de mama, são maravilhosas, são bem humanas mesmo. São 2 irmãs. E é perfeita, perfeita. Eu indico para todo mundo. Chama Tatuagem Paramédica. Fica muito bom. Que maravilha. Eu tenho uma perguntinha, posso, Flávia? Pode sim. Olha, eu tenho contato com muitas meninas, né? Faço parte de alguns grupos das meninas com câncer. E quando a menina não consegue mais ter relação? Por causa do ressecamento? Exatamente. Não consegue, o parceiro não consegue a penetração. Tem como reverter? Ou se com a fisioterapia pélvica, ou com... Assim, tem algo mais que pode ser feito? Hoje, porque assim, a única coisa que acontece é o ressecamento. Esse ressecamento, ele pode ser trabalhado, hoje a gente tem vários cremes vaginais, né, sem hormônios, que é o que a gente tem feito. Além da fisioterapia pélvica, são esses cremes mesmo, hidratantes vaginais mesmo. Você vai fazer todo um processo, pode entrar com corticoide inicialmente, né, para poder vascularizar aquilo ali melhor. Faz um tratamento com o ginecologista, porque para chegar nesse estágio aí é porque ela deixou piorar muito, né? Porque não é para tanto. Eu já vi alguns casos assim de radioterapia pélvica, né, em câncer de colo, sim. Mas em mama, não chega a tanto. Eu acho que realmente é mais a cabecinha, né? E aí ela faz ali uma contração voluntária, talvez um vaginismo devido à dor, né? devido à dor que ela já estava tendo por causa do ressecamento. Então, isso tem que ser trabalhado com psicólogo, fisioterapeuta e o próprio ginecologista, né? Para hidratar, para revascularizar ali, né? Fazer um tratamento de relaxamento da musculatura com o fisioterapeuta, que com certeza ela consegue reverter.
porque não é Ah, que maravilha! Ai, Que tá maravilha! difícil, gente. Né? Eu- Ai, muito bom ficar sabendo de tudo isso. A nossa live não caiu, não. Então, eu não sei como é que vocês estão. Eu gostaria de fazer uma última pergunta que eu tinha. Tenho uma pergunta para cada uma, pode ser? Vocês Pode. aguentam? Vocês seguram? Sim, Doutora Márcia, você falou você até já publicou isso a respeito, que as pessoas com câncer podem ter isenção no imposto de renda. São todas as pessoas com câncer de mama ou tem que ter algum critério para conseguir? bom, a isenção do imposto de renda nós temos alguns critérios, sim, mas assim, dando uma resumida aí, nós temos aí os servidores públicos, os servidores que não são públicos, mas a pessoa, para pleitear a isenção do imposto de renda, ela precisa estar aposentada. Até pouco tempo, Flávia, se você perguntasse assim para mim, Márcia, uma pessoa foi diagnosticada com câncer de mama, ela pode ter de imediato a isenção? Os juízes do Tribunal Regional Federal, eles estavam proferindo decisões favoráveis. Mesmo servidores em atividade, eles estavam podendo ter essa isenção por meio judicial. Mas nós estamos tendo essa dificuldade agora, na segunda instância, já tem uma decisão vinculante do Supremo, então não está sendo possível. Então, a pessoa, caso ela esteja aposentada, é possível sim. Então, por que eu falo que todas as pessoas não fazem jus a todos os direitos? Porque às vezes a pessoa acredita que só pelo fato de ela ter câncer, ela tem uma série de direitos. E todos os direitos são integrais. Não funciona dessa forma. Então, nós temos que analisar cada caso, os tipos de impostos. Em outra live, nós podemos falar sobre os descontos para a compra do carro, as quitações da casa própria. São vários impostos específicos. Aí já tem Eu vou tentar transformar numa linguagem mais simples, se nós tivermos uma outra oportunidade, para explicar para os pacientes. Neste caso aí, resumindo, se o paciente estiver aposentado, ele pode pleitear administrativamente sem nenhuma dificuldade. Ele verifica no órgão em que ele trabalha e lá no órgão ele vai fazer o requerimento através do SEI, se for servidor público, e ele vai conseguir em pouco tempo essa aposentadoria. Se não for servidor público, ele pode requerer administrativamente também para conseguir essa aposentadoria. Em atividade, por enquanto, nós estamos aí com essa suspensão, então vamos aguardar aí a aposentadoria. Os pensionistas também podem, então sem nenhum problema nesses casos. Ótimo. E para finalizar, doutora Kênia, o acompanhamento da pessoa com câncer. Quanto tempo é esse acompanhamento? Bom, aí vai depender, né, do tipo de câncer, mas assim, se não tiver metástase, se estiver tudo tranquilo, né, ela começa o acompanhamento com o oncologista, alguns exames, né, a cada 3 meses, durante o primeiro ano, segundo ano, depois vai a cada 6 meses, nos primeiros 3 anos, e depois pode começar a ficar anual. Entendeu? Até durante 10 anos. Aí depois de 10 anos, se Deus quiser não tiver acontecido nada, é uma paciente considerada já de alta da oncologia, mas eu aconselho, né, ficar sempre atenta ainda, estilo de vida saudável, né? Mas é uma paciente que está sempre mais atenta, mesmo porque depois que acontece ela fica um pouquinho mais antenada. Deixa eu só falar com a doutora Márcia. O imposto de renda, a isenção, ele pode ser solicitado durante o período do tratamento. Eu fiz isso porque é um período que você fica sem trabalhar, você recebe um pouco menos. Então, eu fiz a requisição para isenção de imposto de renda durante o tratamento do câncer de mama. É possível? Eu acho que eu consegui, porque na verdade é meu marido que mexe com essas para mim. É servidora pública? Sim, você é servidora pública? Você é servidora pública? Sou também. Pois é o que eu estava falando. Durante o tratamento, alguns órgãos realmente conseguem, judicialmente eles estavam concedendo, e agora nós estamos tendo essas negativas. Entendi. Então, tem que tentar, né? Sim, tem que pleitear sim.
Agora eu vi aqui que tem uma pergunta se essa isenção seria só no tratamento ou após também. Então, então não importa se você já estiver aposentado, ou se você já terminou esse tratamento, depois de muitos anos, não importa, você pode pleitear essa isenção. Tá? Sem nenhum problema. Dependendo do órgão que você trabalha, vale a pena. Em alguns casos, de alguns servidores que conseguem até uma aposentadoria, né? Se ele tiver, se o paciente tiver alguma invalidez permanente, ele pode conseguir uma aposentadoria e imediatamente essa isenção do imposto de renda. Excelente. Certo? Eu acho que a bateria da doutora Kênia está caindo de novo. Bem, pessoal, a gente já extrapolou o nosso tempo programado, então eu vou já finalizar. Agradecer muito, para mim foi muito produtivo, aprendi bastante com vocês duas. Fico muito feliz e honrada por terem aceito o meu convite. E muito obrigada a todos também que estiveram presentes até agora, que participaram com a gente. Eu peço também que divulguem, né? Porque esse tipo de informação aqui é valiosíssima. Ter uma advogada e ter uma médica falando sobre o mesmo tema, nessa abordagem multidisciplinar, isso tem que ser espalhado aí para essas mulheres, para os homens também, né? Que tem o câncer, que também tem câncer de mama. Ou que são Enfim. maridos, né? Ou filhos, ou pais, né? Isso. É muito importante. Para entenderem essa questão aí, né, do tratamento, para as mulheres não terem vergonha e fazer, porque hoje a gente tem vários artifícios, né, várias ferramentas para a nossa saúde, para melhorar a qualidade de vida, e a gente tem que usufruir, com certeza. Muito obrigada a Eu que vocês duas. agradeço a você, viu, Flavinha, mais uma vez. Foi um prazer estar aqui com você. Márcia, foi um prazer te conhecer, viu? E contem sempre comigo. Estou aqui para levantar essa bandeira mesmo. Né? Vamos todos contra o câncer de mama, diagnóstico precoce sempre, né? E cura. Um beijo. Beijo. Foi um prazer conhecer você, doutora Kênia. Muito obrigada, Flávia. Foi um encontro assim maravilhoso. Eu saí daqui já querendo fazer um monte de coisa. Muito obrigada. Já vou começar. Excelente, gente. Que vocês fiquem bem, tá bom? Um beijo. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.